Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Prazer enorme recebê-los aqui em mais um dia de simpósio da ABRA-Rio. É muito importante para mim esse momento. A gente está comemorando 3 anos de existência na associação, de um trabalho com muita luta, com muita dedicação, mas também com muito sucesso. Eu queria só que, Diogo, tem como colocar daquele meu slide só aquela parte dos agradecimentos para a gente? Eu queria aproveitar para agradecer os nossos parceiros que vêm nos apoiando aí, não só para esse evento, mas durante todos esses 3 anos, esse processo aí, essa parceria é muito importante, que venham mais anos, que a gente possa estreitar mais esses laços a cada dia. Bom, o tema do nosso simpósio, ele é um nome que teve até algumas pessoas que me questionaram, porque é uma associação de cannabis medicinal e você não está falando aí cannabis medicinal, você está falando maconha. Eu acho que a gente precisa falar da maconha, falar da planta, de tudo que ela pode trazer de benefícios para a gente, né? E por que não falar dela inteira? Então, esse simpósio a gente está trazendo diversos assuntos ao longo da semana, onde a gente pode discutir não só o uso terapêutico, mas também outros benefícios que ela pode nos proporcionar. Então, o tema desse simpósio é maconha, associativismo e impacto socioambiental rumo a políticas públicas e eficientes. Estou dando trabalho para vocês, né? Então, não tem problema, não. Qualquer coisa eu boto depois. Depois eu coloco no final. Bom, vamos lá. Para a abertura de hoje, é uma mesa que fala sobre a importância da farmacologia no uso correto dos fitocannabinoides, com nossos queridos, né? Quero convidar aqui à mesa a Eline Mateus, que é farmacêutica e professora de farmacologia da UFRJ. Seja muito bem-vinda, Eline. Convidar também o Guilherme Carneiro Montes, farmacêutico e coordenador da Liga de Ciências Canábicas da UERJ. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. A mesa é de vocês. Obrigada. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. A gente acompanha já há algum tempo o trabalho da ABRA-Rio e, como eu já falei anteriormente, se a gente olhar para trás, a gente tem que sempre olhar com otimismo, né? Se a gente olhar para trás, vai dizer assim, ai, nossa, a gente ainda está aqui, mas a gente tem outro olhar, que é, opa, a gente já está aqui, né? Depois de 10 anos, é muito legal a gente ver o trabalho, principalmente de associações pequenas, né, que o objetivo é que ela cresça, não somente o marketing, né? É o marketing construído com o conteúdo, que é o mais importante, né? E o nosso foco é sempre a melhoria da qualidade de vida dos pacientes, né? Então, tem como apagar essa lâmpada daqui da frente? Tem? Porque aí dá uma melhorada no slide. Tem? Só para dar uma... Não, não, a outra. Vê se consegue... Essa aqui. Isso! Aí já dá uma melhorada. Então, a gente... Oi? Só não pode dormir, verdade. Então, a gente vai falar da importância da farmacologia, né, que eu vou desmembrar esse título, no uso correto dos fitocannabinoides. Então, a farmacologia é o estudo dos fármacos. Esses fármacos são moléculas, princípio ativo. E a pergunta é, tem atividade? Então, o objetivo da farmacologia é transformar o conhecimento, né? E aí a gente traz o conhecimento de novos fármacos, como é o caso dos fitocannabinoides. E aí a gente tem que analisar à luz da farmacologia. Então, características físico-químicas, o que abrange? Qual é a estrutura química? Qual é o alvo molecular, né? E, obviamente, que a gente espera efeitos. Infelizmente, a gente não vai ter só os efeitos terapêuticos. Quem dera, né? Gostaríamos muito que tivéssemos só os efeitos terapêuticos. Mas os efeitos adversos, obviamente, que vão aparecer. Então, a proposta é mostrar os benefícios e o combo, que eu sempre falo para meus alunos, não tem como dissociar, compre 1 e leve 10, a verdade é essa, mas vamos também abordar isso em relação aos fitocannabinoides. E o uso correto, né?
O uso correto é uma questão muito mais profunda, né? Porque é uma questão ética. O que é o uso correto? O uso correto, em farmacologia, é avaliar a dose que dá o efeito, que é o que a gente quer, que ela seja bem distante da dose tóxica e mais distante ainda da dose letal. Né? Isso, para a farmacologia, nos dá o índice terapêutico ou a margem de segurança. Então, é a margem que a gente trabalha em relação à segurança. Aí eu sempre falo isso para os meus alunos, e eu estava comentando ali fora também. A gente pode fazer um paralelo muito interessante que eu falo nas minhas aulas. Né? E a gente vai chegar aqui. Nós temos uma planta chamada Papaver somniferum, que é o ópio, é a papoula. Né? Essa planta nos dá morfina e codeína. Ok, princípios ativos, maravilhosos, indiscutível. Que tem efeito como analgésico e antitussígeno, maravilhoso, indiscutível. Porém, todos já ouviram falar de dose tóxica e overdose de ópio, né? Não é? Todo mundo já ouviu falar disso. Agora vamos para maconha, para cannabis? É uma planta, cannabis sativa. Indica, ruderalis, é uma planta. Que nos dá não só 2 compostos, tem pelo menos, no mínimo, 100 compostos já estudados. Ok. Então, a morfina e codeína vem do ópio, 2. Aqui a gente tem 100. Que a gente trata dor, a gente trata convulsão, a gente trata neuroinflamação, e vai embora o leque de opções de tratamento. Né? Insônia, ansiedade, depressão. E vocês já ouviram falar em overdose de maconha? Nem vão ouvir. Não causa? Então, por que a maconha não pode e a papoula pode? É uma reflexão, porque não é científico. A discussão vai para um outro lado, que eu não quero entrar em polêmicas, né? Mas vai para um outro lado que não é explicado pela ciência. Se uma pode, a outra tem que poder, e as outras têm que poder. Então, por que essa demonização da maconha? Né? Então, temos muito que refletir. E aí, vamos lá para os atores principais. Os fitocannabinoides eles fazem parte de um elenco. Eles são um dos componentes da planta cannabis sativa. Nós temos os terpenos, temos os flavonoides na mesma planta. Aí, eu trago outra reflexão. Né? Por que um produto sintético pode, como nós temos o THC sintético, né? Dronabinol, por exemplo, e a planta não pode? No sintético não tem isso aqui. Não tem terpenos e flavonoides no sintético. Tem na planta, tem no extrato. E os terpenos e os flavonoides, nós já sabemos que eles trabalham junto com os fitocannabinoides, que nós chamamos de efeito entourage ou efeito comitiva. Então, mais um reforço. Por que não pode? Por que tem que ser o sintético? Né? Enfim, reflexões que a ciência não explica. Não é científico. Né? Então, a cannabis, vamos entrar nela agora, né? Claro, é um gênero de angiospermas, que são plantas que produzem flores, muito importante para a gente ver aqui o princípio ativo, e um fruto que envolve a semente. Da família Cannabaceae, e inclui 3 espécies diferentes. A sativa, né, que tem essa folhinha, e ela cresce, né, dá uns 5 metros aí de altura, indica que o que muda é a folha, que é mais espessa, mais grossinha, e a ruderalis, que é menorzinha, inclusive no arbusto, mas que a gente não tem aqui. Então, aqui nós temos a sativa e a indica, porque são originárias da Ásia, e a ruderalis é concentrada lá na Rússia. Né? Então, o que importa para a gente é a quantidade de compostos que cada um vai nos dar. Cada uma espécie dessa vai nos dar. Né? Então, a cannabis, e é muito interessante a gente falar, porque a família Cannabaceae, que a gente fala, né, em farmacognosia, ela nos traz 2 plantas importantes nessa família. Agora tem uma terceira, que é a trema. Mas 2 importantes, que é a cannabis sativa e o húmulus, que é da família Cannabaceae. E o que a gente tira do húmulus? O lúpulos. Que a gente faz o quê? Cerveja. Será que é por isso que a gente gosta tanto de cerveja? Né? Então, a trema, que estão estudando lá no fundão, né? É uma substância, é uma planta que tem cannabis, que tem, na verdade, tem cannabidiol, sem o THC. Né? Então, eles estão estudando para saber se isso é verdade.
se não tem mesmo THC, porque o THC, a gente vai ver aqui, a estrutura química tem similaridade estrutural com o canabidiol. Então, até que ponto realmente a trema nos dá só o canabidiol, né? Então, esse é um estudo daqui para frente. Talvez ano que vem, né, no próximo simpósio, já traga informações mais concretas sobre isso. Então, a cannabis sativa, esse artigo fala, que eu considero esse artigo uma bíblia, uma revisão muito interessante. Ela mostra, então, que a cannabis é uma planta anual, não apresenta caule linificado, lenhosos, rígidos, né? E após a floração secam e morrem, encerrando, então, o ciclo produtivo. E são dioicas, masculina e feminina. A masculina produz o pólen, a feminina produz o óvulo. E a feminina é a nossa popstar, né, gente? Porque nas flores femininas são encontradas os canabinoides. Né? É na feminina, na masculina não tem. Por quê? Porque é na feminina, esse branquinho que parece açúcar cristal, a gente vai ampliar e a gente vai ver os tricomas glandulares. Então, nessas glândulas que tem na feminina e muito pouquinho na masculina, é onde tem os princípios ativos. Onde tem os fitocannabinoides, pouquinho, 10% de terpeno, onde tem os flavonoides, onde tem os alcaloides. Então, a planta feminina, por isso que a gente cultiva a florescência feminina. Né? Então, a descoberta do delta-9-THC, tetrahidrocannabinol, o principal composto psicoativo da cannabis sativa, despertou o interesse em identificar novas classes de moléculas presentes nessa planta, assim como o potencial uso terapêutico. E o grande pai da cannabis internacional foi o Raphael Mechoulam, que morreu, infelizmente, mas ele já estava com 93 anos, a gente não queria que ele morresse nunca, mas ele já estava com 93 anos e contribuiu muito para a gente conhecer a planta. Ele isolou, identificou primeiro delta 1, depois delta 8, depois delta 9, e, né, para quem não é farmacêutico, quem não sabe química, delta 1, delta 8 e delta 9 é a mesma estrutura, muda a dupla ligação no carbono. Então, delta 1 no carbono 1, delta 8 no carbono 8, delta 9 no carbono 9. E tem uma dupla ligaçãozinha. Né? Então, ele isolou, identificou, e isso em 1963, 64, na Universidade de Israel. Ele trabalhou até esse ano, até morrer, ele trabalhou no laboratório dele. E tem um filminho muito bacana, que vocês podem ver no YouTube, que é o The Scientist, que é a história dele. E ele conta que ele foi para trabalhar nessa universidade, sem dinheiro, como todo bom pesquisador, né? E aí ele não tinha o que fazer. Ele falou, vou fazer o quê? Não tem dinheiro. Aí ele chegou para o reitor e falou, o senhor conhece alguém da polícia? Aí o reitor falou, claro. Então vê se consegue uma barra de haxixe, porque eu vou trabalhar com esse troço. É o que eu posso fazer. Assim nasceu, olha, nada é por acaso, né? Assim nasceu a ciência canábica, graças ao Raphael Mechoulam. E aí ele identificou, então, mas já tinha sido demonstrado que, em 1940, na Universidade de Illinois, que tinha o canabidiol. O canabidiol nasceu antes do THC. E ele, Mechoulam, também ajudou a identificar a estrutura do canabidiol em 1964. Gente, estamos em 1963, 64. Em 1975, o Raphael Mechoulam publica um artigo sobre efeitos anticonvulsivantes, 1975, dos compostos da cannabis sativa. 1975 para 2013, quando a mãe da Anne Fisher correu atrás da Anvisa para conseguir liberar alguma substância dos produtos de cannabis para a filhinha dela, para a Anne, que tinha Dravet. Olha, ele fala isso no vídeo dele, o tempo que nós perdemos por causa da demonização da planta. E sem base científica alguma. Por que demonizaram? Porque uma pessoa, um médico, foi num congresso na Suíça e falou que a cannabis era tão perigosa quanto o ópio. Baseado em que ele falou isso? Né? Até hoje eu não sei, apesar de ter lido bastante sobre o assunto. Então é isso, gente. Potencial uso terapêutico maravilhoso dos compostos da cannabis sativa. A partir desta descoberta, inúmeros compostos ativos, potencialmente biológicos, foram isolados e chamado fito da planta canabinoide, cada um com uma estrutura única e perfil farmacológico diferente. Então, atualmente, 538 compostos naturais foram identificados da cannabis sativa, deles mais de 100 são identificados como fitocannabinoide. E aí, o que é importantíssimo para quem sabe química, para quem sabe farmacologia, a gente vê a estrutura química. A estrutura vai nos dizer que ela é lipídica.
Para que a gente precisa saber que a estrutura é lipídica? Porque a pessoa vai usar por via oral, a pessoa vai usar tópico, na pele, no spray, e vai passar pela mucosa. O que é mucosa? É uma membrana plasmática. E o que é membrana plasmática? Lipídico. Então, lipídico, lipídio, semelhante, dissolve semelhante, a absorção é muito mais rápida. Papai do céu fez isso para a gente. Aí a gente vai discutir com ele? Eu não vou. Eu já marquei uma reunião no dia do meu arremesso. Eu já marquei, vou ficar o dia, não vai ninguém mais. Eu vou ficar o dia inteiro com ele lá para descobrir essas coisas. Porque como é que ele bota uma estrutura que vai favorecer um efeito terapêutico? A gente diz, nossa, e a gente só fala nossa quando não entende. Fala, nossa, como é que a absorção é tão rápida? Como é que o efeito é tão rápido? Né? Como a Marilene está falando, botou o sprayzinho na boca e fez e deu resultado. Por que será que fez o resultado? Né? Então, ele colocou na planta uma estrutura, né, que na química a gente chama de alquilresorcinol e monoterpenos, que são lipídicos e vão ser absorvidos mais rapidamente pelo nosso organismo. Então, os fitocannabinoides são classificados como ácidos quando tem a estrutura carboxílica e neutros sem a estrutura carboxílica. Então, quando vocês ouvirem falar THC-A no final, CBD-A, CBG-A, esse A no final é ácido. Então, os ácidos são precursores dos neutros. Aí vai dizer, então, vai tirar o grupo COH, vai tirar o grupo COO-, né? O grupo carboxílico. Muito bem. Como é que acontece isso? Olha que louco. Aí, por isso que eu vou ficar o dia inteiro com ele lá em cima, né? Tem que descarboxilar, que é uma reação química, né? Para quem entende química, molinho de fazer. Aí vem a grande questão. Por que as pessoas fumam maconha e não cheiram maconha? Porque o fumo você tem que acender o fósforo, não tem? É na queima que a gente descarboxila. Até isso é perfeito. Então, quando você acende um cigarro de maconha, se tem ácido, ele vai deixar de ser ácido, ele vai virar neutro. E aí vem a tal pergunta, né? Que também faz parte de uma reflexão, mas é uma reflexão até meio anedótica, né? Enfim, a pessoa fuma maconha para ficar igual? Não. Ela fuma maconha para ter o barato. E o que é o barato? Que varia de pessoa para pessoa, hein? O barato é tirar você de um estado que você está acostumado, zona de conforto, vamos falar assim. Então, leva para o cérebro e o seu cérebro dá uma desligada, dá uma relaxada. Quando isso é recreativo, eu, farmacologista clássica, já levo para a farmacologia. Opa, se dá uma relaxada, relaxa o músculo. Relaxa o músculo esquelético? Relaxa. Se relaxa o músculo esquelético, quem tem epilepsia, que tem rigidez, melhora? Uhum. Quem tem Parkinson, melhora? Uhum. Quem tem esclerose múltipla, melhora? Uhum. Melhora, porque relaxa. Falou, então THC não é só o barato? Não. Idoso com anorexia se beneficia do THC por quê? Porque dá larica. Todo mundo sabe que quem fuma maconha se atraca depois com um balde de sorvete. Opa, larica, fome. A pessoa não está comendo. Então, vamos dar THC. Mas não pode dar THC porque ele é um paciente idoso com alucinação. No problem, tem o CBG, o canabigerol, que não tem psicoatividade. E dá larica. Então, gente, sem embasamento científico, a gente não vai a lugar nenhum. A gente vai ficar no empirismo. Né? E não é isso que a gente quer. A gente quer muito pelo contrário. É sacudir a ciência para trazer novas informações. O nosso papel é desconstruir essa demonização, que foi construída, não sei, baseado em quê, científico não foi, e reconstruir um caminho, gente. É isso, a proposta é a reconstrução de um caminho que é muito promissor, porque a gente sabe dos efeitos terapêuticos. Então, para a farmacologia, eu esqueço tudo que é recreativo, apesar de conhecer tudo, apesar de nunca ter usado maconha na vida. Eu nunca fumei maconha na minha vida, porque eu sempre fui contra o tráfico. Eu estabeleço que o tráfico é perigoso, porque um dia a gente pode se tornar vítima dele. Né? Então, nunca usei. Quando eu fui apresentada ao mundo canábico, que eu vi farmacologia, eu falei, opa, é uma planta. Eu adoro estudar planta, eu sempre estudei planta. Falei, why not? E a pergunta sempre foi essa. Por que o ópio pode e a maconha não pode? Né? Então, a gente vai mostrar aqui
que a maconha pode, como eu já falei para vocês, muito mais, porque não existe registro até o momento de overdose de maconha. Né? Muito bem. Bom, botei pequenininho para não assustar mesmo, né? Porque quem não conhece, quem não sabe química, fica, ai, meu Deus! Então, 7 subclasses mais importantes. Lembrando que não tem a letrinha A. Então, nenhum deles é ácido, eles são neutros. Primeira molécula, a mãe de todas, é o ácido canabigerol, CBGA, que tem aqui, exatamente onde eu estou mostrando, aquele grupo COH, que é o ácido carboxílico, né? Fica aqui, ó. Então, quando descarboxila, pelo aquecimento, tirou o grupo carboxílico e virou o canabigerol. Vejam que a estrutura, essa daqui, olha, observem, tem todas, ó. Isso aqui é alquilresorcinol. Essa estrutura aqui. Alquil é essa cadeia que a gente chama alquil de 5. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. É porque o meu olhar é químico, né? Então, eu já olho... Então, agora eu tenho que mostrar que aqui tem um carbono, ó. Aqui tem um carbono. Aqui tem um carbono do anel, né? Aqui tem um carbono, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Então, tem 5 carbonos. Todos eles têm, dessa família aqui, os 6, 5 carbonos aqui e algumas variações, como a gente está vendo aqui, ó, né? Agora, aqui, a gente está vendo 3. Ó. 1, 2, 3 carbonos. Então, essa família é de 5 carbonos, que em química é pentil. Então, a família N-pentil, e essa família tem 3. Em química é propil, N-propil. Quando a gente olha essa estrutura, meu olhar químico, eu digo, opa, absorvido pela pele, absorvido pela boca. É altamente lipofílica, vai atravessar todas as membranas. Podemos melhorar? Aham. Como é que a gente faz o óleo de cannabis? Em óleo. Óleo de coco, gergelim, azeite de cozinha, óleo. Como é que a gente faz para passar na pele? Pomada. O que é pomada? Mais óleo do que água. Absorve. Então, a gente, na farmacotécnica, que é uma disciplina privativa do farmacêutico, a gente aprende a melhorar a biodisponibilidade de qualquer produto, de acordo com a estrutura química. Por isso que é tão importante a gente saber química. Eu sou suspeita, né? Porque química na minha vida é tudo, né? Então, gente, aqui está a família. Então, na planta... Deixa eu virar para cá para não ficar de costas para o Guilherme. Na planta, vou ficar de costas para vocês, mas anjo não tem asa, não tem costa, né? Então, na planta a gente tem 2 vias... Ih, atrapalhei a sua câmera aí, né? A gente tem 2 vias na planta de síntese. Uma via do ácido olivetólico, que é onde a gente tem essas famílias aqui de 6 com 5 aqui, né? São 6 membros. E uma família varínica. A família varínica, tudo que tem aqui no de 5, tem aqui no de 3. Aí termina em V no final. Então, a gente tem tetrahidrocanabivarina. Aqui a gente tem tetrahidrocannabinol, que a família é outra diferente dessa. Eu estava conversando com a Marilene isso, que a gente agora já tem muitos estudos mostrando que tem da família varina efeitos farmacológicos também, efeitos terapêuticos. Então, muito bacana, inclusive antioxidantes. A família da varina tem muita atividade antioxidante e, obviamente, neuroprotetora. Então, o que a gente pensa, gente? Neuroinflamação, doenças neurodegenerativas, que tem um baita processo inflamatório. O que a gente pode fazer? Sequestrar os radicais livres. Então, são várias frentes. Continuo fazendo paralelo com o ópio. Morfina e codeína. Analgésica, antitussígeno, ponto. E que dá depressão respiratória e óbito. Essa daqui. Pelo menos 100 compostos que a gente vai conhecer, né? Então, aqui estão os mais importantes. E que não causa óbito, né? Vamos lá. Então, vamos falar da mãe, canabigerol, um extrato de cannabis sativa com altas concentrações de CBG sem THC, aumentou a ingesta de comida em ratos. Basta essa informação para quem é farmacologista e vai dizer, vamos embora, vamos aumentar esse estudo aí, vamos testar. E aí a gente viu que o CBG, o canabigerol, também tem essa propriedade de estimular o apetite, melhora as papilas gustativas, a pessoa começa assim... Isso é muito interessante porque paciente com câncer que faz algum tratamento com os antineoplásicos clássicos, tem vários antineoplásicos que causam vômito, náusea, vômito.
a dor do câncer e a anorexia. Porque o próprio quimioterápico vai queimando, o objetivo é esse, matar a célula tumoral, mas vai matando células sadias. E muitas células da papila gustativa vão embora, com tratamento de câncer. Então, minha gente, a gente tem o THC, que é o clássico da larica, mas que eu falei para vocês que idoso que já tem alucinação não pode utilizar. Agora a gente utiliza CBG. O paciente idoso que faz tratamento de câncer, não precisa ser idoso. Uma pessoa que faz tratamento de câncer, existe então um quadro chamado náuseas e vômitos induzidos pela quimioterapia, NVIQ, que a gente trata com canabigerol. Melhora a dor do câncer. Quando melhora a dor do câncer, o paciente já melhora a qualidade de vida. Diminui náuseas e vômitos, e diminui para zero, tá, gente? Diminui mesmo. E melhora o apetite. Vamos usar canabigerol. Esse paciente não pode ter alucinação. Então, o canabigerol entra hoje como uma opção, que, obviamente que tem outras propriedades, né? Mas uma opção para substituir o THC para esses pacientes idosos. Extratos de cannabis sativa já com CBGA, olha lá, mostraram inibição da atividade de uma enzima que pode ser útil na prevenção da diabetes. Já imaginaram isso? Tem história na família de diabetes, vou começar a usar o CBG para prevenir através da inibição de uma enzima que está alterada no meu corpo. E ele faz um efeito, aliás, 3 efeitos aqui, olha, sedação, relaxamento muscular e analgesia, através de um mecanismo que é agonista alfa-2 adrenérgico, que eu não vou entrar nesses detalhes. Mas olha quantas vantagens do canabigerol, sem dar psicoatividade do THC. Então, ele é uma ótima, excelente opção para a gente tratar inúmeros pacientes. Inúmeros, gente. Só aqui eu já dei alguns exemplos, né? Analgesia, então, eu acho que tem um quadro muito mais grave de dor, né? Porque dor é uma coisa muito subjetiva e a gente pode tratar com CBG. Vamos para Popstar, né? Que é o Delta 9 THC, até porque quem fuma maconha fuma não pela larica só, mas fuma pelo relaxamento, pelo barato. Então, ele realmente é o que tem maior psicoatividade. Canabigerol não tem psicoatividade, já foi demonstrado. Canabidiol também não tem psicoatividade. Eu não sei dizer para vocês se o THCV, né, que é da família varínica, tem psicoatividade. Da próxima vez eu posso trazer essa informação para vocês. Por enquanto, a gente não sabe se tem ou não. Então, é um agonista parcial do receptor CB1 e CB2. Os receptores, então, uma outra coisa, né, um paralelo que eu faço aqui com os meus alunos. Se a gente usa... Eu fumei maconha agora, né? Pela primeira vez. Vou ter o efeito do barato, vou ter o efeito da larica. Efeito. Para ter um efeito, qualquer molécula dentro do meu corpo, para ter um efeito, essa molécula precisa se combinar com alguém que a receba. Então, receptor. Esse receptor é uma proteína. A proteína a gente expressa através de DNA, núcleo da célula. Então, eu acabei de acender um cigarro de maconha. Tive a psicoatividade e tive a larica, porque eu acabei de fazer um receptor para receber essas moléculas? Claro que não, porque ativar DNA demora, expressar uma proteína demora. Então, a pergunta, esse é o caminho da farmacologia. Ué, então se deu efeito, é porque se encaixou no receptor. E eu acabei de fazer esse receptor? Não. Então, eu já tenho esse receptor? Claro. Ué, se eu tenho esse receptor, quem é que ativou o botãozinho? Quem é que ligou o botãozinho para o DNA entender que precisa de um receptor? Opa, então eu tenho maconha endógena? Nós temos os endocannabinoides. E aí nasceu a teoria, que a gente, né, embasa todas as aulas hoje, que é o sistema endocannabinoide. Já muito bem caracterizado hoje, né? Isso começou em 1990, com uma pesquisadora americana, Aline Howlett, que ela identificou não só anandamide 2-AG, 2-araquidoneoglicerol, mas também os receptores CB1 e CB2, que são acoplados à proteína. Então, aí é outra coisa muito interessante, porque em farmacologia a gente tem que saber qual é a cara do receptor e o que, que ele faz, né? A sinalização desse receptor é igualzinho do ópio. Então, a pessoa usa morfina para dor, vai entrar no receptor, a pessoa usa, né, THC para dor, ou CBG, ou CBD, vai atuar no receptor, e a gente tem que saber o que tem dentro desse receptor. O que acontece dentro da célula depois que a molécula entra. Gente, o mecanismo que a gente chama de amplificação, né? O mecanismo é igualzinho do ópio.
Mais uma vez, por que o ópio pode e a cannabis não? Então, gente, a gente tem base para discutir isso. Por que o ópio pode e a maconha não? As bases são científicas, né? E a gente explica pelo caminho da ciência. Muito bem. Então, esse receptor CB1, quando THC entra, é responsável pelos efeitos psicoativos. E quando ele entra no CB2, olha lá que bacana, imunomodulador e anti-inflamatório. O efeito anti-inflamatório do THC. O grande problema do THC é da psicoatividade em pessoas que não podem ter. Então, pessoas que já com história de psicose, pessoas idosas que têm alucinação porque têm demência, aí não pode utilizar, né? Então, a gente tem que saber como substituir o THC. Adicionalmente, atua como um broncodilatador, olha que maravilha para asma, antioxidante, neuroprotetor e apresenta atividade anti-inflamatória 20 vezes maior que o AS, aspirina, 20 vezes maior, e 2 vezes maior que a cortisona. Né? Maravilhoso. A gente olha um negócio desse, e aí esse é o pontapézinho inicial da farmacologia. E aí a gente tem que chegar, todos esses estudos feitos em animais, a gente tem que levar isso para a população. Né? Que aí já é estudo clínico, pré-clínico. Né? Os efeitos psicoativos incluem ansiedade, isso que não é bom, né? Paranoia, alterações na percepção e déficits cognitivos. Isso THC em altas doses e só ele. Quando vem um extrato CBD-THC, aí diz assim, ué, mas por que esse extrato tem, né, proporções de THC com CBD? Porque o CBD minimiza esses efeitos psicoativos, minimiza a paranoia, minimiza a ansiedade do THC. Então, minha gente, a planta trabalha em equipe, a gente tem que aprender a trabalhar também em equipe, é um ajudando o outro. Aqui a gente tem o efeito comitiva, um ajudando o outro. Após a administração do THC, o que os pacientes relatam? Hipoatividade, fica lá relaxadão, né? E é isso. Opa, relaxadão. Para uma pessoa que não tem contração é uma coisa. E para uma pessoa que tem contração muscular? Também causa. Hipotensão, catalepsia, que é um estado totalmente sem óbito. O paciente fica completamente em catalepsia, como se ele estivesse realmente dormindo, né? Não responsivo, mas não morre. Analgesia e apetite, que como todos já sabem. Eu trouxe aqui um artigo de 1975. O Mechulan já falava isso, né? Olha o tempo que a gente perdeu, que compara, foi a primeira publicação sobre a eficácia do THC para o controle da dor em pacientes oncológicos que usavam codeína. Olha isso, minha gente. Aqui a gente tem o placebo, que é nada, né, o grupo placebo. O grupo que usou 10, isso aqui é em humano, hein? O grupo que usou 10 miligramas de THC, o grupo que usou 60 miligramas, 6 vezes mais, ó, 60 miligramas de codeína, dobraram a dose da codeína para 120 e dobraram a dose do THC para 20. Olha lá. Olha o quanto de analgesia, redução de dor, o THC com 20 miligramas foi superior à codeína com 120. E detalhe, a codeína com 120 já pode dar depressão respiratória. THC não. Então, esse é 1975. A gente não pode perder mais tempo, né? Então, isso aqui mostra realmente a propriedade analgésica do THC. Agora vem o canabidiol, que é o docinho da gente, né? O canabidiol é maravilhoso. O canabidiol não gosta do receptor CB1 e CB2, né? De uma forma bem estranha, quando a gente lê isso, fala, caramba, ele não gosta de CBD, ele não gosta dos receptores canabinoides. Ele deixa, isso aqui é bacana no CBD, ele ajuda a anandamida e o 2-AG, que são os nossos canabinoides endógenos, entrarem no receptor. Sabe? Você vai chegar em casa e vai encontrar, chovendo pra caramba, você vai encontrar sua porta fechada e você com vontade de fazer xixi. Aí alguém vai lá e abre a porta para você? Vocês, ai, que maravilha. É exatamente o que o CBD vai fazer. Ele vai abrir a porta, ou as portas, para a anandamida, que já estava quase fazendo xixi nas calças, estava quase indo embora, e o 2-AG atuarem. Então, o CBD ajuda, aumenta a biodisponibilidade, o tempo de meia-vida dos endocannabinoides para entrarem no receptor CB1 e CB2. Muito bem. Se ele não gosta de CB1 e CB2, ué, gente, como é que ele atua? Ai, gente, ele é maravilhoso. Canabidiol é a menina dos olhos. Vai atuar em vários outros receptores. Adenosina, glicina, opioide, serotoninérgico, nicotínico, pipargama, receptor não endocannabinoides, acoplados à proteína G. Ele vai atuar. E aí a gente vai perguntar, né? Ué, mas como é que ele atua em vários outros receptores? Química. É atração química. Ele vai onde um receptor chamá-lo.
é atração química, molécula com molécula, né? Então, olha lá, inibe a enzima que degrada a anandamida. Ele inibe a Fá, que é a enzima que degrada a anandamida. A anandamida, como vocês estão olhando aqui, né? Não precisa nem saber de química, mas tem uma estrutura amida e tem esse prefixo ananda. De onde que vem esse prefixo ananda? É uma história linda, porque quando descobriram de intestino de porco, olha só, hein? Descobriram essa molécula, viram que era uma molécula lipídica, de estrutura celular, normal, e o Meshulam fala isso no vídeo, mas que causa tanta felicidade, foi tão comovente, que eles foram, em sânscrito, pegar a palavra felicidade, que é Ananda. Então, essa molécula recebeu o nome de anandamida, porque é a molécula da felicidade. É a molécula que causa felicidade nas pessoas. Mas ela é um lipídio e é rapidamente degradada por essa enzima. O que o canabidiol vai fazer? Olha que maravilha. Gente, o cara é fera, né? O cara é o the best, não tenha dúvida. Inibe a Fá, inibe a enzima que degrada a anandamida. Então, canabidiol não entra no receptor, mas aumenta a anandamida que entra no receptor CB1 e CB2. Inibe um transportador membranar. Então, a estrutura lipídica, a gente não quer lipídio circulando, o lipídio entra para a célula, ou ele vai ser utilizado como combustível, para dar glicose, ou a gente vai colocá-la na membrana plasmática. É isso, os dois papéis do lipídio. Então, tem um transportador que coloca a anandamida e 2-AG para dentro, ou seja, termina com a ação dela do lado de fora. O que o canabidiol vai fazer, gente? Inibir os transportadores. O transportador inibido, a anandamida não entra, 2-AG não entra, e a gente está aumentando os níveis de anandamida e 2-AG. Né? Então, ele não gosta, mas ele ajuda quem gosta. E um papel importantíssimo, modulador alostérico positivo do receptor da serotonina, receptor 5-HT1A, que é o mecanismo de ação da buspirona, que é um ansiolítico utilizado na clínica. Então o canabidiol pode ser utilizado como ansiolítico? Maravilhoso! O canabidiol é maravilhoso como ansiolítico. Ele entra no receptor 5-HT1A. Também estimula outros receptores, que eu não vou entrar em detalhes, né? Mas tem uma ação que a gente chama aqui, nesse artigo, de multimodal. Então, gente, olha lá, 8 mecanismos. 1, mobilização de cálcio. 2, inibe Fá e aumenta, portanto, a entrada da anandamida 2-AG no receptor CB1 e CB2. O 3 vai pegar o receptor TRPV1, TRPA1. 4, 5, 6, aqui, 7, 8 mecanismos de ação. 8 mecanismos, gente, que todos eles levam a um efeito de diminuir a estabilidade, proteger a célula, então, antioxidante, através de mecanismos multimodais. Volto a comparar com ópio. Um mecanismo só. Esse aqui tem 8. As propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes do CBD mostram um perfil neuroprotetor contra patologias neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, Huntington, esclerose múltipla, lateral amiotrófica, e o elenco vai abrindo, né? A apresentação analgésica, antioxidante, neuroprotetora maior que o ascorbato, que é vitamina C, né, ácido ascórbico, ou tocoferol, vitamina E, sem inibir a COX. É um antagonista de outros receptores, que pode explicar o papel dele nas desordens de migração celular. Opa, ouvimos isso, falamos, endometriose. O que é endometriose? As células do endométrio migram para outro lugar, geralmente o intestino. Já tem uma médica em São Paulo fazendo testes com mulheres que, obviamente, que se dispuseram, né, com endometriose a fazer o uso de CBD para ver a melhora. Mas só isso aqui já é um indicativo funcional, maravilhoso, né? Pode ativar outro receptor, que é nuclear, com propriedade anti-inflamatória. Vários estudos in vitro, aí a gente começa tudo assim, né? A farmacologia, o caminho é esse. In vitro, in vivo no animalzinho e ex vivo. A gente mata o bichinho, pega uma peça e faz um estudo. Isso aí é pré-clínico. Desculpa, é pré-clínico, né? É básico. Quando a gente vai para o clínico, são 4 etapas de clínico, fase 1, fase 2, fase 3. A fase 4 é quando o fármaco entra no mercado. Nos estudos clínicos é que são em humanos. Mas, para a gente utilizar em humano na fase 1, a gente tem que ter todo um respaldo do pré-clínico. Então, entra estudos in vitro, in vivo e ex vivo. Então, mostraram o efeito do canabidiol em vias carcinogênicas, como danos oxidativos,
proliferação celular, produção de citocinas pró-inflamatórias. O CBD exerce um papel de destaque no tratamento das convulsões em crianças com epilepsias refratárias. Um estudo lá ainda randomizado, então pega aleatoriamente, divide os pacientes, duplo cego, que o médico, a pessoa que está fazendo a pesquisa, né, não sabe o que está administrando, e a pessoa que está recebendo não sabe o que está recebendo, por isso chama-se duplo cego. Controlado por placebo, então esse é um estudo clínico, um grupo vai receber placebo, enquanto os outros vão receber o CBD. Né? Mostrou que o CBD reduziu as convulsões em pacientes com Lennox-Gastaut, que também usavam fármacos anticonvulsivantes, como valproato, lamotrigina, levetiracetam, rufinamida, clobazam, então, anticonvulsivantes clássicos, e o clobazam, um benzodiazepínico, que também é utilizado nesse combo aí. Quando eu fui apresentada ao mundo canábico, eu entrei num projeto Farmacannabis, da professora Virgínia, da Faculdade de Farmácia do Fundão, que ela trabalhava com crianças com epilepsias refratárias, que é onde eu conheci o Faveri, o Eduardo. Né? E eu fiquei encantada com esse mundo, porque eu falei aquela história, né? Falei, não é possível que um sprayzinho... Teve um pai, né, que a gente foi até na casa do Eduardo, lá em Santa Teresa, que o pai falou, professora, meu filho é autista, eu boto o óleo na mão e faço massagem nos pés. E a convulsão para. Eu falei, gente, é voodoo isso. Não é possível, tem troço aí no meio, né? Tem bonequinho sendo espetado em algum lugar. Não é possível. E eu vi que é possível mesmo, porque as crianças deixam de usar os anticonvulsivantes. Ai, eu fico arrepiada. É desprescrição das substâncias que limita a qualidade de vida das crianças. Cessa a convulsão? Às vezes não, mas diminui. Diminui, por isso são anticonvulsivantes. Mas e a qualidade de vida? Péssima. Né? Marilene é um exemplo vivo disso. Eu vi crianças, né, um pai emocionado, como a Marilene também fica, né, sempre. O pai falou para mim, professor, eu levei meu filho no Maracanã, depois que ele começou a usar o óleo. Uma criança que ficava convulsionando na cama o dia inteiro. Gente, pelo amor de Deus, né? Então, vamos estudar para poder reforçar as informações com dados científicos. Essas substâncias são substâncias de uso contínuo, que a criança não pode deixar de usar. Né? Mas limita, a criança fica em casa deitada. Ok, não faz crise convulsiva, mas não sai da cama. Qual é o ganho? Temos que pensar nisso. Né? Então, o CBD, quando associado ao THC, na proporção de 1:1, e a gente tem várias proporções, inclusive na variedade de planta que se cultiva, né? A gente tem Harletsu, Cinderela, tem várias variedades com teores diferentes de canabidiol, de THC. Né? É indicado para espasticidade presente na esclerose múltipla, causa relaxamento. Né? Vários estudos mostram impactos positivos na qualidade de vida dos pacientes oncológicos através da melhora do controle dos sintomas e dos efeitos colaterais do tratamento, como dor, anorexia, náuseas e vômitos. Melhora da neuropatia periférica, induzida por alguns antineoplásicos. E o uso da cannabis pode reduzir a dose ou o número de medicamentos prescritos. Então, é um termo que entrou em 2013, que a gente usa bastante agora, como opioides. Então, a desprescrição de opioides, de ansiolíticos, benzodiazepínicos e antidepressivos. Então, esse aqui é uma overview, olha, uma tabela das doenças tratadas com CBD. Olha o elenco. Né? Alzheimer, Parkinson, esclerose... Ai, não fala isso. Esclerose múltipla, eu tenho horror esse negocinho. Doença de Huntington. Ai, eu já comecei a tremer. Psicose, ansiedade, depressão, câncer, tudo com CBD, minha gente. Isso aqui é um outro mundo que abre para a gente, né? Vamos lá. Canabicromeno. Então, os outros a gente não pode negligenciar, mas os 3 mais importantes são THC, CBD e CBG. Né? Então, é dos canabinoides mais estáveis existentes, ativador de um outro receptor, que é um sensor para frio, e aí, olha lá, nos processos inflamatórios. E estudos demonstram que o CBC reduz os níveis de óxido nítrico, interleucina 10 e interferon gama nos macrófagos, e isso diminui a atividade inflamatória. Canabiciclol, uma mistura racêmica dos fitocannabinoides, que ocorre durante a estocagem na presença de luz. Mas as propriedades biológicas permanecem desconhecidas. Aí já fica a gente aguçada aqui, né? Opa, se as propriedades biológicas permanecem desconhecidas, vamos conhecê-las. Né? Canabinol, que é um metabólito secundário do THC, apresenta também baixa afinidade. E o CV, né, o THCV, antagonista parcial, antagonista dos efeitos orexigênicos do THC.
e em doses acima mostra um perfil agonista e também pode ativar o receptor CB2. Então, gente, é isso. Olha, dor, esclerose múltipla, anorexia, náuseas e vômitos, colite, desordens do sono, síndrome de Tourette, ansiedade, epilepsia, esquizofrenia, Alzheimer e Parkinson. Então, rapidamente, absorção. Então, o que é a farmacologia? É isso, né? Estudar desde a hora que a gente usa até a hora que vai embora. Então, a estrutura lipídica de alquilresorcinol com monoterpenos facilita a passagem pelas membranas celulares, característica importante para a fase de absorção. A farmacotécnica permite aumentar a absorção quando se emprega veículos adequados. O TCH, na verdade, são os mais importantes aqui, né? O CBD e THC no extrato, no óleozinho, usados em solução oral, dissolvido em óleo de gergelim, de coco, de soja ou de azeite. É por isso que a gente faz óleo, para aumentar a lipossolubilidade, aumentar a biodisponibilidade desses produtos. Na forma de spray, para mucosa oral, estão em associação, estão os nabiximols, e o etanol é o veículo primário, porque ele volatiliza e fica só o produto para ser absorvido, né? A biodisponibilidade oral do CBD é baixa. O que significa isso? Que não pode ser deglutido. Olha lá, 6 a 19% de biodisponibilidade. Fala, ai, meu Deus, mas eu quero aumentar essa biodisponibilidade. No problem, a gente dá um jeito. Embaixo da língua. Sublingual. Né? Aqui embaixo da língua, a vascularização cai na veia cava superior, coração. O coração distribui rapidamente, o efeito é imediato. Por isso que é uma via de emergência, né? Devido ao grande efeito de primeira passagem, através dos enterócitos e hepatócitos, porém aumenta quando usado junto com a alimentação. Então, às vezes, a criança dizia assim, não gosto. Aí eu, como é que a gente vai fazer essa criança gostar? Falei, pega uma colher de sorvete, uma colher de pudim, de leite condensado, pinga o óleo e bota embaixo da língua. Pronto, a criança adorava. É hora de tomar o sorvete. Botava lá. Sorvete fica aquele gostinho, disfarça o gosto ruim, que às vezes o óleo fica bem ruinzinho mesmo, né? O mesmo vale para o THC, tá? Detalhe aqui. Então, o uso oral, se deglutido, a concentração plasmática ocorre entre 2 a 3 horas e a gente pode melhorar efeito imediato quando o uso é sublingual. Vai ser distribuído rapidamente para os órgãos mais vascularizados. A distribuição pode ser afetada pelo peso corporal e composição. Muito importante a gente saber disso. Se a pessoa tem mais tecido adiposo, fica acumulado no tecido adiposo, eles são lipídicos. Então, a pessoa com mais tecido adiposo guarda, libera depois, mantém a atividade por diversas semanas. Então, a gente vai ver um gordinho com efeito duradouro, né? Mais duradouro do que um magrinho. Biotransformação, vou correr aqui então. Isso aqui é muito importante, atravessa a placenta e excretado no leite materno, porque é lipídico. Se atravessa a placenta e é excretado no leite materno, a pergunta é, grávidas podem usar? Né? Tem grávidas que usam por causa de náuseas e vômitos. Grávida pode usar e depois pode amamentar? Né? Essa foi uma grande questão e tem um artigo mostrando a resposta. Então, vou passar aqui rápido. Olha o efeito comitiva. O termo efeito comitivo ou entourage significa que os compostos presentes na planta, canabinoides, terpenoides, flavonoides e outras substâncias fitoquímicas trabalham juntos sinergicamente. Portanto, os medicamentos à base do extrato de cannabis são mais eficazes e com a janela terapêutica maior do que os sintéticos. Então, essas duas características, eficácia e janela terapêutica maior, associadas ao efeito comitiva, permitem que os extratos sejam empregados clinicamente em doses mais baixas. Melhor ainda, olha, o que gera menos efeitos adversos. E aí, uma frase, que faz parte da nossa vida de farmacêutico, o que diferencia um fármaco de um veneno é a dose. E qual é a frase icônica do tratamento com cannabis para os médicos e dentistas que prescrevem? Comece pouco e vai devagar. É start low and go slow. Então, vai uma dose, uma gota, aumenta mais uma gota. Por quê? O paciente ficou mal, tira uma gota. Então, fica fácil de titular a dose. Efeitos adversos, não vamos poder deixar de falar, né? Está aqui, olha, um estudo também randomizado, duplo cego, com THC e CBD, THC e placebo. A única alteração no grupo do THC foi aumentar enzimas hepáticas. Então, quem tem problema hepático e vai usar os canabinoides, tem que ter um controle da função hepática. Fazer uma monitorização através de um exame bioquímico. Moleza. Quem não tem, pode usar e, obviamente, vamos monitorar, né, para não ter. Então, está aqui um monte de efeitos, né? Tem efeitos adversos, sim, a curto prazo, em doses altas. Ninguém usa a dose alta, gente. Tem estudos mostrando aqui que 5 vezes mais do que a dose preconizada para a epilepsia não causa os efeitos tóxicos que causa a dose baixa
da morfina e codeína, né? Então, em doses altas, astenia, problema de equilíbrio, confusão, tontura e assim vai, né? Embora alguns efeitos adversos relatados sejam leves, como tontura, outros podem ser graves, como suicídio, paranoia e agitação, principalmente com THC. Então, o que fizeram? Um estudo observacional, prospectivo, com uma dose de 2,5 gramas extremamente alta, não detectou diferença nos efeitos graves com o grupo da cannabis e o grupo controle. Uma revisão sistemática e 8 estudos mostraram uma associação entre o uso de THC e o desenvolvimento de sintomas psicóticos em pessoas com risco de desordem do espectro psicótico. Então, não usar ou usar com cuidado, acompanhamento médico. Danos hepáticos, né? Cardiovasculares, inibição de CYPs, são enzimas, alterações hormonais, diminuição da fertilidade, alteração da viabilidade celular in vitro e redução da atividade de uma glicoproteína, ocorreram com doses de CBD maiores de 200 miligramas quilo. Imagina, multiplica o quilo de vocês por 200 para ver quanto dá. Então, muito acima da dose de 50 miligramas recomendada como antiepilética em ensaios clínicos. Não deu efeito, o efeito é muito pequeno. E aqui está, que eu quero chegar a mostrar para vocês, que fizeram um estudo com ratas grávidas para ver crescimento dos bebês, dos ratinhos, né? Então, por que chegaram a esse estudo? 1 em 5 mulheres revelaram usar cannabis durante a gravidez, com a náusea sendo citado como principal motivação. Isso por quê? Porque já tem um artigo publicado em 2010, mostrando que o delta-9-THC atua como antagonista não competitivo do receptor 5-HT3 da serotonina, que é o mesmo utilizado para ondansetrona, granizetrona, que são os fármacos utilizados para vômito. E aí, estudos mostram que o delta-9-THC causa restrição no crescimento do feto, dos ratos, né? Embora o mecanismo envolvido não esteja ainda esclarecido. Então, grávida não pode utilizar. Né? Vamos minimizar riscos. O objetivo deste estudo, então, foi examinar o impacto da exposição do delta-9-THC em ratas grávidas sobre o desenvolvimento fetal, resultados neonatais e desenvolvimento placentário. A exposição ao delta-9 na gestação resultou em nascimento de filhotes com restrição de crescimento fetal. Né? Então, é melhor não usar. Placentas das grávidas expostas ao THC exibiram um fenótipo caracterizado pelo aumento da área do labirinto, espaço sanguíneo materno alterado e área capilar fetal diminuída. Então, a restrição que a gente faz é com as grávidas, né? E não podem amamentar, consequentemente. Tolerância e dependência, não vou nem entrar em detalhes, né, para não tomar muito mais tempo, mas é isso. A dependência se desenvolve em cerca de 9% dos usuários, significativamente menor do que heroína, cocaína, álcool e ansiolíticos. Daqueles que usam cannabis diariamente, 10% a 20% desenvolvem dependência. É um perfil muito mais satisfatório do que os outros fármacos. Né? Os sintomas de abstinência, ou seja, suspender abruptamente, ocorrem em metade das pessoas, e os sintomas podem incluir disforia, distúrbios do sono, sintomas gastrointestinais e diminuição. Meninas, pensei que tivessem cortado meu microfone. A maioria dos sintomas começa durante a primeira semana de abstinência e desaparece em algumas semanas. Ai, jura? Eu tenho um cronômetro aqui. Gente, eu quero encerrar aqui. Ó. O conhecimento da farmacologia torna os prescritores mais confiantes quanto ao uso correto dos medicamentos. Então, meus contatos aqui, e-mail, para quem quiser. Obrigada, tá? Bom dia. Meu nome é Guilherme Carneiro Montes, sou professor de farmacologia da UERJ e estou aqui no simpósio da AbraRio para falar da importância, né, da farmacologia no uso correto dos fitocannabinoides, que é o tema da mesa, e eu vou trazer um pouco, né, assim como o Mecholam começou na universidade sem dinheiro, eu também estou começando na universidade também com pouco dinheiro ou quase sem dinheiro, mas o pouco que eu sei da farmacologia e do aprendizado que eu tive dentro do meu doutorado, pós-doutorado, eu quero continuar esse trabalho dentro da universidade, no caso aqui da UERJ, para fazer avaliação farmacológica pré-clínica, né, de extratos e produtos canábicos voltados ao tratamento de dor aguda e dor crônica. Eu tive essa ideia justamente porque um amigo meu, na época de iniciação científica, fizemos a iniciação científica na Universidade Federal da Paraíba, o curso de farmácia, e a gente veio para em São Paulo, né, para um simpósio de plantas medicinais. E nesse simpósio, quem era o convidado era o Elisaldo Carlini,
Quem não conhece o Elisaldo Carlini, ele foi médico, farmacologista, e nos deu uma palestra sobre cannabis medicinal. Então, a partir daí, foi onde eu comecei a ter essa visão da cannabis medicinal para uso dentro da farmacologia. E aí, então, quando nesse meu colega, a gente terminou a graduação, viemos para o doutorado aqui no Rio de Janeiro, ele voltou para Paraíba, e hoje ele tem uma farmácia lá, que vende produtos naturais, e ele falou assim para mim: por que você não trabalha com cannabis medicinal? Aí eu falei: vou pensar, né, nessa proposta, e aí comecei a pesquisar o que se tem no Brasil. Então, aqui no Brasil, a gente tem óleos, né, óleos e extratos canábicos e alguns produtos canábicos, que aí eu peguei esses produtos e comecei a fazer testes pré-clínicos nos animais, né? E aí, só para introduzir o que eu faço dentro do laboratório, eu trabalho com dor. Tá? Então, dor ela é definida como uma experiência sensorial e emocional desagradável, a qual está associada a lesões teciduais reais ou potenciais ou descritas em termos de tais danos. Então, isso significa dizer o quê? Que para você ter dor, você tem que ter uma lesão, uma injúria tecidual, por exemplo, mais a questão da emoção atrelada, no caso, a nós humanos. Então, para nós humanos, a gente às vezes tem que ter a lesão mais a emoção atrelada para a gente sentir a dor. Já no animal, a gente não tem como quantificar a emoção do animal, mas a gente tem como quantificar uma resposta comportamental do animal. Ou seja, ele vai responder a um comportamento que não é adequado para aquele tipo de lesão. Bom, e a dor, ela geralmente serve como um sinal de alerta para o organismo. Esse sinal de alerta é um sinal fisiológico, que se a gente não sente dor, por exemplo, a gente não tira a mão de uma chapa quente, a gente evita alguns tipos de exposições. Só que quando a dor ela é uma dor, por exemplo, classificada através de uma inflamação ou uma injúria significativa, principalmente crônica, ela já deixa de ser um quadro fisiológico e passa a ser um quadro patológico. E aí eu trouxe aqui, só para a gente ter uma noção de como é que a gente sente a dor no nosso corpo, né? Na fisiopatologia da dor, a gente tem a percepção do ambiente, aí essa percepção do ambiente ela vai se transformar num sinal que vai ser transduzir, né, esse sinal do ambiente para o nosso corpo, vai ser transmitido até o nosso sistema nervoso central, o cérebro ele vai perceber esses sinais do meio ambiente e vai devolver esse sinal como um sinal de alerta para a gente responsivo à dor, que pode ser uma analgesia endógena ou você, pelo simples fato, por exemplo, de se localizar onde é que está a dor, para você começar a tratar da dor. Então, esse sinal que o cérebro nos devolve vai promover o que a gente chama de analgesia endógena, que é aqui na modulação da via inibitória descendente, que vai do cérebro e volta para o nosso corpo. E aí é justamente essa região que eu tento estudar, né? Uma transdução de sinal periférica até o nosso sistema nervoso central. E, como a professora Eline falou, o sistema endocannabinoide está diretamente atrelado à questão da dor. Antigamente se tinha, por exemplo, que o paracetamol, que é um fármaco bastante utilizado como antipirético e analgésico, ele tinha como mecanismo de ação a inibição da COX-3. Hoje em dia se tem que o paracetamol em si tem outro mecanismo de ação que atua no nosso corpo. O paracetamol ele pode ser desacetilado no fígado, se transformando numa molécula que a gente chama de paraminofenol. Essa molécula sendo depois conjugada com a FAR, que a professora acabou de falar, né, se transformando, então, em uma outra molécula que a gente chama aqui de AM404, que é o N-araquidonilfenolamina. Essa molécula, em si, é um metabólito, né, do paracetamol, e ela vai ativar receptores de amiloide TRPV1. A professora acabou de falar que esse receptor também está atrelado ao sistema endocannabinoide, e ele, quando é ativado por essa molécula, ele promove a analgesia, né, que eu falei anteriormente, vai estimular as vias descendentes inibitórias da dor, localizadas principalmente na região da substância cinzenta paraquedutal. Então, vocês veem que uma molécula que está no mercado, o paracetamol, ela está diretamente atrelada ao mecanismo de analgesia dela com quem? O sistema endocannabinoide. Bom, a partir de pressupondo disso que já existem moléculas no mercado que interagem com esse sistema endocannabinoide, eu tive o objetivo geral do meu trabalho é
estudar, no caso, os extratos e produtos de cannabis em avaliações farmacológicas pré-clínicas, utilizando o modelo animal de dor aguda e dor crônica, principalmente em rato, porque é um modelo que vai mimetizar o que a gente tem no humano. E esses estudos pré-clínicos, eles são essenciais para a gente ter um embasamento científico para mostrar para a sociedade e também para agências reguladoras como a vigilância sanitária, dizer que esses produtos, sim, eles têm uma eficácia e pode trazer segurança para os pacientes. Com alguns objetivos específicos, já falei que é a eficácia e segurança dos extratos e produtos canábicos que se tem no Brasil, tá? Produzir dados técnicos científicos desses extratos e produtos nacionais, principalmente para a Anvisa, governo, para a gente ter como embasamento científico para mostrar que esses produtos funcionam, correlacionar esses dados obtidos para desenhar um estudo translacional e aplicar esse produto a pacientes que sofrem dor crônica. Esse estudo é um trabalho que eu estou tentando desenvolver em colaboração com o professor Nivaldo, do Hospital Pedro Ernesto, em que, após a gente terminar esse grande estudo de eficácia pré-clínica, para a gente começar a ver a questão de atividade clínica em pacientes. E, além disso, eu tenho também, como professor da universidade, difundir essa importância da cannabis medicinal para a sociedade, principalmente através de projetos de extensão. Então, o que a gente faz no laboratório? A gente aplica uma substância chamada formalina. Ela é uma substância encontrada. Todo mundo aqui já foi picado por uma formiga, e aí, quando você é picado pela formiga, você começa a coçar, porque vai sentir aquela dorzinha naquele local da região. O que a gente faz? A gente mimetiza o ácido fórmico que a gente tem na formiga, através da formalina, na patinha do animal. O animal ele vai reagir da mesma forma, ele vai começar a coçar e também morder aquela região, como a gente faz. Então, a formalina, quando a gente administra, ela tem duas fases de ativação, né, no organismo. Do tempo zero até os 5 primeiros minutos, o animal ele vai sentir uma dor intensa por conta da ativação de fibras C, por exemplo, que são fibras atreladas à dor no animal. E depois, com 15 minutos a 45 minutos, o animal ele vai ter uma atividade inflamatória naquela região. Ou seja, você vai ter uma edema naquela pata, você vai ter substâncias que vão causar uma inflamação naquela pata. Então, esse teste é dividido em duas fases, que a gente chama aqui de fase 1 até os 5 primeiros minutos, e fase 2 dos 15 aos 45 minutos, que é uma fase inflamatória. O que a gente pegou, o que a gente tem no mercado? No mercado existem algumas pomadas ou cremes que contêm extratos de cannabis ricos CBG e CBD, e a gente aplicou na patinha do animal, esperamos 30 minutos para ter a absorção, e depois administramos, então, a formalina para a gente ver a reatividade desse animal, né? Essas pomadas, elas estão diferentes concentrações para a gente saber qual é a concentração eficaz, ou seja, saber se aquela concentração que tem de extrato cannabis ela é eficaz para prevenir a reação de dor no animal, né? Então, está aqui evidenciando as fases que a gente tem, né? Aqui, dos 5 minutos aos 15 minutos, a gente tem uma interface, que a gente tem uma diminuição das fibras, da ativação das fibras C, que está relacionada, e uma ativação do sistema GABAérgico. Bom, passando para o gráfico. Passando para o gráfico, a gente tem aqui a avaliação da fase neurogênica, que é a primeira fase até os 5 minutos. Nós temos que a pomada veículo não teve atividade, né? Teve uma atividade em torno de 70 segundos, o animal coçava até 70 segundos. Quando a gente vê o animal com a pomada de CBD ou CBG, essa atividade diminui bastante na primeira fase. E aqui a gente tem uma pomada feita a partir da raiz da cannabis, que também tem uma certa atividade quando a gente compara com a pomada que não tem nenhum extrato, com o extrato de cannabis. Na fase 2, que é a fase inflamatória, a gente também mantém essa atividade, ou seja, corroborando aquilo que a professora Eline já falou, que o CBD, o CBG, também mantém uma atividade anti-inflamatória. Já quando a gente faz isso aqui em ratos também a gente aplicou a pomada para a gente ver se nas ratas não tem um dimorfismo sexual, ou seja, se a mesma atividade também existe
no sexo, no caso das ratas, né? Então, aqui a gente também teve uma avaliação da eficácia das pomadas. Isso quer dizer que, na concentração de 1%, existe atividade para dor nos animais. O que a gente faz também no laboratório? Mimetizando a dor crônica para o humano. A gente faz uma experiência que a gente chama da ligadura do nervo espinhal, que ela vai induzir a dor neuropática no animal, que é uma dor crônica. A gente faz uma ligadura, né, no sistema nervoso central do animal. Essa ligadura é do nervo sensorial sensitivo, onde o animal ele vai sentir, ele não afeta a parte motora do animal, o animal fica com a sua parte motora íntegra, mas a sua sensibilidade ao frio ou ao tato vai estar alterada. Isso acontece muito em pacientes que têm dor crônica, no caso, uma neuropatia. E aí a gente tratou esses animais com extrato de cannabis rico em canabigerol. Por que o canabigerol? Como a professora falou, o CBG ele interage com receptores adrenérgicos, que são receptores que vai promover uma analgesia nos pacientes. Então, a gente tratou durante 14 dias esses animais depois da indução da dor neuropática. E aí a gente avaliou da sensibilidade ao calor, né? A gente colocou a patinha do animal num banho aquecido a 46 graus Celsius e a gente avaliou o tempo de retirada da pata do animal junto a esse banho. E ao toque, né, que o animal fica sensibilizado, a gente avaliou no equipamento que a gente tem de analgesímetro, que ele vai aumentando a pressão na pata do animal e o animal ele retira a pata desse equipamento. E aí, no animal normal, ele aguenta em torno de 250 de pressão. O animal, quando desenvolve a neuropatia, essa sensibilidade diminui em torno de 100 a 120, né, de pressão. E aqui o animal aguenta até 15 segundos com calor na pata, um animal normal, sem neuropatia. Com a neuropatia, essa sensibilidade diminui em torno de 5 a 6 segundos. Então, eu trouxe aqui alguns gráficos. Esses gráficos são do meu aluno de... Perdão. Era para ter o gráfico aqui. Era para ter um gráfico aqui. Era para ter um gráfico aqui. O gráfico que eu trouxe aqui era justamente dizendo que o animal ele melhorava com o tratamento com o CBG ao longo do tratamento de 14 dias, essa sensibilidade ela voltava ao normal quando comparado, né, com o tratamento veículo, tá? E esses são os dados do meu aluno um aluno que está desenvolvendo mestrado justamente nisso, em relação ao extrato de CBG, tá? E eu vou convidar agora a Vitória, que é uma aluna do projeto de extensão que a gente tem, a LACICAN, que é a Liga de Ciências Canábicas, para mostrar um pouco do nosso projeto que a gente tem dentro da universidade. Bom dia. Estão ouvindo? Tá. Agora foi, né? Eu faço parte da LACICAN, que é a Liga Acadêmica de Ciências Canábicas da UERJ. E, em 2021, houve a criação da Liga através do professor Guilherme e da professora doutora Fabrícia Lima Fontes Dantas. Em 2022, houve a escolha do bolsista para estar à frente da LACICAN como aluno de graduação. Em 2022, a gente proporcionou um ciclo de debates para nossos seguidores nas redes sociais. E o ciclo de debates houve a presença da professora Eline, houve a presença do Gustavo Mendes, atualmente ele é pesquisador do Instituto Internacional de Vacina, ele é farmacêutico também, e ele é ex-gerente geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa. Também houve a presença da doutora Margarete Brito, que ela é advogada, ativista e fundadora da Associação de Apoio a Pacientes de Cannabis Medicinal, a APEP. Ela também é mãe de paciente canábico, assim como a Marilene. Em 2023, a gente fez presença no CAP UERJ, através da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A gente levou um jogo, a Enciclopédia Canábica, e em 2023 a gente conseguiu publicar um artigo que ainda vai sair na revista Saúde Coletiva de Barueri. E em 2024 a gente vai estar presente no curso de farmacologia, no segundo curso de farmacologia da UERJ, que é proporcionado pela pós-graduação.
Aqui tem o nosso Instagram, a gente faz posts semanais com quadros como Você Sabia, Cannabis de AZ, a indicação e vídeo. A indicação é de um filme, de uma série, de um documentário, algo que possa ser visto pelos nossos seguidores. Aqui temos algumas fotos no Cap UERJ. Aqui é o jogo. A gente levou o jogo para uma turma de ensino médio e eles gostaram bastante do jogo. O jogo tinha alguns fatos e curiosidades da cannabis. E projetos futuros que a gente tem com a LACICAM é que amanhã mesmo a gente vai estar no 5º Simpósio de Desafios em Educação e Saúde da Faculdade de Odontologia da UERJ. Em 2024, em janeiro, a gente vai estar presente no 2º curso de verão de farmacologia da pós-graduação do Departamento de Farmacologia da UERJ. A gente, no primeiro semestre de 2024, a gente vai proporcionar um 2º ciclo de debate com novos profissionais, novos assuntos acerca da cannabis medicinal. No 2º semestre, a gente vai estar levando a LACICAM para as escolas de Ensino Fundamental 2, Ensino Médio e do EJA, durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E a gente também pretende participar ativamente desse novo caminho que a cannabis está tomando no nosso estado, né? Que foi aprovado uma PL de uma política de distribuição gratuita através do SUS de cannabis medicinal para pacientes. Então, a gente pretende estar bem ativo aí nessa discussão que só está precisando da sanção do governador. Sim, mas aí são distribuídos através do SUS gratuitamente, porque aí vai ser uma ementa no projeto. Então, é isso, gente. A LACICAM está aí ativa, proporcionando informação e divulgação científica de qualidade para a sociedade de uma forma muito acessível, para que a gente possa introduzir esse assunto da nossa sociedade que acaba com essa mistificação que tem a respeito da planta, que, como foi muito bem falado pela professora Eline. A professora pode retornar para a gente... Bom, parabéns à LACICAM por serem tão ativos, e eu quero já colocar a AbraRio à disposição, tá, para possíveis parcerias e o que vocês quiserem participar junto com a gente. Inclusive, estava até falando para a Eline que hoje eu faço parte também da frente parlamentar junto da Talíria, que é a deputada federal em Brasília. A gente está nessa discussão lá e, como eu estou vendo que vocês são bem ativos, acho que vocês podem contribuir muito com essa pauta aí para a gente expandir esse conhecimento e conseguir uma regulamentação de fato. Em relação à PL, é muito bem falado, Eline, que a gente tem algumas PL já, né, que em tramitação, lá em São Paulo mesmo, uma que assim nada a ver, né, de produto importado. E quando se fala em produto no SUS, eu até eu e a Margarete, esses dias a gente estava conversando sobre as audiências públicas, que a gente fica uma coisa cansativa, que a gente chama a gente para audiência pública, a gente vai, a gente ajuda, a gente organiza, participa de toda essa construção de uma PL, e aí, na hora que vai comprar o produto, compra um produto da indústria, e aí simplesmente joga a associação de escanteio, utiliza a gente até aqui, e daqui para frente, a gente não precisa mais de vocês, não. Como se nós não tivéssemos competência para fazer um produto de qualidade, e isso vai ser apresentado aqui com os nossos colaboradores daqui a pouco. Então, realmente, isso tem que ser muito bem pensado. Eu acho que o Mink, ele é um cara que ele tem essa visão, né? Ele é muito... Tá vendo? Não é só com você. Bom, eu queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta. Só um minutinho, vou levar o microfone para o senhor. Você não vai cortar o meu. Bom, primeiramente eu quero parabenizar vocês e a professora, desculpa, eu não gravei seu nome. É esquisito mesmo, Eline. E para dizer que nós temos algo em comum. Eu também nunca experimentei maconha, mas hoje eu estou arrependido. Tá? Ainda. Eu estou arrependido.
Olha bem, o que me traz aqui? Deixa eu tirar até o óculos escuros, eu vou explicar depois por quê. Deixa eu contextualizar a minha pergunta. Eu tenho um problema de blefaroespasmos. Tá? Eu não vi em nenhum lugar esse problema. É espasmo. Ninguém colocou. E eu tenho pesquisado há muito tempo se existe algum órgão que faça essa pesquisa. Eu tive com a Virgínia, conheci o laboratório, ela me deu uma aula como a sua, tá? E isso me alertou bastante. E uma preocupação que me traz é que eu tenho explicado, conversando agora, inclusive, com a Natália, né, assessora do MINC, que eu não estou procurando alguém que me receite o CBD. Tá? Mas eu quero participar, de repente, de uma pesquisa, porque eu não quero me tornar, vamos dizer assim, cobaia de teste, entendeu? De produtos. Então, qual é a minha preocupação? Pela aula que a Virgínia me deu, pelo aquele capítulo 4 do livro dela, que alertou bastante que muitos produtos que são importados e são distribuídos, eles têm um teor de THC muito grande. Não existe um controle ainda no Brasil. Então, eu tenho explicado, não sei se... Eu tenho um monte de dúvida. Tá? Eu gostaria, inclusive, de ouvir vocês, porque a minha dúvida é muito grande. Eu não quero me receitar, vamos dizer assim, ser paciente de um médico que me receite o CBD. Entende? Porque eu acho que eu quero que seja feito um tratamento, uma pesquisa, porque senão ele vai sair da especialização dele para ser fornecedor de cannabis. Não é isso que eu quero. Tá? Então, eu quero uma coisa mais acima. Tá? Eu quero alguém, eu já me coloquei como voluntário para uma pesquisa, tá? Que a gente possa, com outras pessoas que tenham o blefaroespasmo, tentar minimizar isso. Para quem não conhece, o blefaroespasmo são contrações involuntárias. No meu caso, ela é biocular e não tem cura. O único tratamento que tem é através de aplicação de botox. Tá? Então, o botox trava. Eu vejo que eu estou falando com vocês, eu estou sem nenhuma contração, porque eu estou cheio de botox. Né? Você vê, até porque eu estou jovem aqui pela minha idade, pelo menos a gente se mantém jovem. Agora, nessa segunda aplicação que eu tive, porque eu reiniciei com uma fisiatra, nós aplicamos na pálpebra e deu problema, a minha pálpebra caiu. Então, por isso que eu estou usando óculos escuros, que tem fotossensibilidade, tem uma série de coisas, a qualidade de vida vai para o espaço. Então, eu queria saber de vocês, como é que a gente pode ter certeza, né, ou se existe algum movimento já para certificação desses produtos, porque a Virgínia testa, mas ela não certifica. Né? Então, o risco que a gente tem, eu já procurei várias ONGs, vários médicos, eu não tive confiança, entendeu? Eu não tive certeza, segurança para chegar lá e investir um dinheiro que não é barato e sem saber se o produto é o recomendado ou se a pessoa... Eu encontrei, por exemplo, pediatra aplicando canabidiol. Falei, não, a minha doença é neurológica, então eu acho que tem que ser um neurologista para poder acompanhar melhor. Eu queria saber a opinião de vocês. Bom, vamos lá. Eu ia perguntar sobre o tratamento, o senhor já falou, que é botox, né? Então, várias coisas, várias informações. Primeiro, todo o trabalho que nós temos hoje publicados com produtos de cannabis começaram no empirismo. Né? Então, seria muito importante o senhor usar e depois relatar. Isso é o que a gente chama de estudo observacional. Né? Que eu faço, eu tenho um grupo de pesquisa de cannabis no Parkinson. E eu acompanho um grupo de 97 pacientes, aliás, já acompanhei, o grupo já encerrou, e agora estou analisando os dados.
muitas pessoas que não eram canábicas gostariam de se tornar canábicas. E aí eu indicava o neurologista para ele prescrever e tal. E aí eu passava essa pessoa para o grupo, para o braço canábico, e começava a fazer os testes, que são testes de aplicação de escalas. Escala de dor, de sociabilidade, analgesia, de ansiedade, enfim. São várias escalas validadas internacionalmente. E a gente vai publicar um trabalho agora. Então, o senhor usar e relatar é o pontapé que a gente precisa lá do meio de campo. Muito importante. Mas isso é uma decisão sua. E a gente falava isso para os pacientes. Isso chama-se autocuidado. Quais são, ainda mais que o senhor usa um tratamento que é temporário. O Botox é temporário. Daqui a pouco tem que fazer de novo, daqui a pouco tem que fazer de novo. A grande vantagem do senhor não fazer nenhum tratamento farmacológico é que a cannabis vai ser o único fármaco. Então, a gente vai ter certeza que é ela. Né? Ponto. Muito importante isso. Diferente dos pacientes que eu trabalho, que usam, sei lá, 5 antiparkinsonianos, ou trabalhei com crianças com epilepsia, que usavam 6 anticonvulsivantes, e que a gente dizia até que ponto é a cannabis mesmo, já que está usando tanto anticonvulsivante. No seu caso, seria muito interessante, mesmo o senhor sozinho, né, uma formiguinha, é trabalho de formiguinha, porque a pesquisa começa assim. A pesquisa não é feita de respostas, a pesquisa é feita de perguntas. Então, a sua pergunta vai abrir um mundo para um monte de gente que tem e que não sabe como tratar. Que a única opção é fazer o Botox temporário. Né? Tem que fazer, e fazer, e fazer, e fazer sempre. A cannabis pode lhe dar uma qualidade de vida infinitamente melhor, porque é espasmo. E a gente trata espasmo da esclerose múltipla. O primeiro fármaco autorizado pela Anvisa, em 2017, foi para espasmos da esclerose múltipla. Foi o Mevatil, que é o mesmo do Sativex, que é CBD com THC. Então, isso é um ponto. Eu acho que isso vai, se fosse o senhor, eu faria. Tranquilamente, com toda a segurança do mundo. Segundo, quanto à qualidade dos produtos. Esse é o nosso calcanhar de Aquiles. As associações não têm como validar um método farmacêutico. Né? E é por isso que os óleos importados têm grau farmacêutico. O que é grau farmacêutico? Ele vai dizer para o senhor que aqui nesse óleo tem 2% de CBD. Tem 2% de CBD. Já fizeram controle físico-químico, fizeram controle microbiológico, fizeram controle de qualidade em todas as áreas que a gente tem na indústria farmacêutica. Por isso que eles ganham mercado. E por isso que as associações são tão frágeis. Então, com esse meu projeto, eu tenho agora uma parceria com a AbraRio, com a PEP, que eu vou pegar o óleo e vou testar. Cortou não. Vou pegar esses óleos e vou testar no Ladetec, lá do FRJ, que é validado internacionalmente como... Oi? Porque está encostando aí, ó. Segura mais embaixo. Aqui? Isso. Tem que ficar com essa luzinha, né? Isso. Que é validado pela WADA, né? Que é doping. Então, a gente vai pegar o óleo e vai dizer quanto tem, deve ser mesmo, quanto tem de teor em cada óleo. Isso aí a gente vai avançar uns 5 passos. Não é o ideal, mas é o que a gente consegue melhorar. Então, a indústria farmacêutica está sempre e vai estar sempre muito mais na frente, não tem jeito, por causa da infraestrutura para validação. Posso? Claro, Tá. claro. Eu entendi a sua posição. Eu não sei se eu sou muito purista, tá? Preocupado. A minha formação é técnica. Na medicina. Então, a minha preocupação, eu sei que qualquer pesquisa, ela é alimentada por resultados. Sim. Né? E o que eu tinha proposto, inclusive, para a minha antiga oftalmologista, que ela tinha outros pacientes com o mesmo mal que eu tenho, era ela se interessar e nós, em grupo, fazermos essa pesquisa. Eu não estou preocupado só com a minha qualidade. Claro. Tá? Mas o blefarospasmo, ele ataca 4% da população com uma incidência maior nas mulheres. Sim, sim. Né? Então, a minha proposta para ela, inclusive um dia ela foi comigo lá no Chile, era a gente fazer uma pesquisa
dentro de um óleo especificado corretamente. A Virgínia poderia dar esse apoio, né? E a gente fazendo uma avaliação dos vários pacientes, porque às vezes a dosagem em mim é diferente da dosagem em você. Principalmente com a cannabis. Entendeu? É aquilo, estatuou e ondulou. Exatamente. Eu tenho até me desculpe, um parênteses, até para quebrar um pouco a seriedade. Eu, quando estudava, eu cheguei a estudar um período de engenharia química. E abandonei, que a química para mim é horrorosa. Não devia ter abandonado. Abandonei. Eu acabei me formando. A química é língua. Né? Então, eu morava numa república onde eu era praticamente o único que não fumava maconha. Eu também, mesma coisa. Né? E tinha um de Mato Grosso que nunca tinha fumado. E um dia nós resolvemos brincar com ele. Nós amassamos um monte de folha, botamos mate, botamos tudo, fizemos um cigarro e botamos na sala. Eu já estou doidão. Eu não sei até que ponto aquilo era psicológico ou não. Mas a gente percebe que tem pessoas que a reação é diferente. Tinha um do grupo que ele acordava no dia seguinte, ele fumava maconha 3 vezes ao dia, né? De 8 em 8 horas. Ele acordava no dia seguinte todo inchado, completamente inchado. Então, a minha proposta era tentar reunir um grupo, tentar reunir algum médico especialista, um neurologista, e a gente começar a fazer essa pesquisa. Como é que é seu nome? Márcio Correia. Márcio, adoro a sua ingenuidade. Ai, quem dera que fosse assim. Ai, adoraria. Não pode. Isso é estudo clínico que a gente faz. O estudo clínico tem que ser validado por um comitê de ética em pesquisa. A gente tem que fazer um projeto, colocar na Plataforma Brasil. Demora um tempão. Aí vai para o comitê de ética da UFRJ ou da UF, demora para caramba. E aí eles começam a perguntar, qual é o grupo? Onde vai fazer? Quantas pessoas? Qual é o N? Então, quem der... Ai, adoraria. Adoraria. Então, o ideal é trabalho de formiguinho. O senhor reunir esse grupo, monta um grupo na internet, um site, um blog de blefarospasmo. Começa a recrutar. É assim que começa. Né? Assim que começa. Eu acho que, assim, não querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas já puxando, eu acho que através das associações esse tipo de pesquisa é até mais fácil de se fazer, porque a gente consegue, através do acolhimento, tá fazendo, e até do médico sendo um médico próximo à associação, parceiro, a gente está colhendo esses dados e está acompanhando todo esse processo de tratamento. Porque quando você compra um óleo importado, você vai comprar o óleo, vai utilizar, e é isso. Agora, através da associação, a gente consegue ali montar um grupo de estudos de médicos mesmo ali, para ir colhendo os dados e, né, eu acho que já é um primeiro passo, né? O meu objetivo é exatamente esse, né? Então, é pegar. Porque, por exemplo, eu sozinho, eu não tenho. Tem. Não Tem sim, tem sim. Marilene, depois eu vou te contar a minha história, você vai ver se uma pessoa não tem voz. Tem sim. Mas, por exemplo, por isso é que eu comecei, né, há uns 2 anos, a procurar. Eu procurei a Virgínia, procurei a Fiocruz, procurei a UERJ. Na UERJ não tinha nada que me dissesse. Procurei a UF, também Não tem, tinha nada. precisa baixar. Eu não encontrei. Eu encontrei alguma coisa em Minas Gerais, na Universidade de Minas. Mas eles não me deram retorno. Tinha até um artigo de um médico, eu acho que coreano, que ele fala em blefarospasmo. Né? Mas eu não encontrei. Então, eu passei por alguns problemas no tratamento do botox. Eu me senti cobaia. Eu comecei a ver que tinham médicos que simplesmente aplicavam botox comercialmente. E não acompanhava nada. Cada vez que eu ia lá, ele aplicava diferente. A reação era outra. Eu falei, opa, sou cobaia. Tentando descobrir. Eu falei, A gente pode depois, a gente pode sentar, conversar e marcar um dia para a gente se unir na associação e a gente pode tentar auxiliar, tanto junto com a Virgínia, com a professora Eline, com os médicos parceiros. Eu estou aqui, eu estou procurando. Eu procurei, inclusive, o Carlos Link, né? E a Natália me atendeu maravilhosamente bem. Está aqui comigo, inclusive, eu a conheci. Olha só, justamente o Michael J. Fox, que foi diagnosticado com Parkinson aos 29 anos,
Ele pensava assim, como o senhor, vou ficar quieto, não tenho voz. Ele criou uma fundação e o meu trabalho, meu grupo de Parkinson com cannabis, nasceu de um trabalho da Michael J. Fox Foundation. Então, não fale que você não tem voz, tem voz. Não pode ficar calado, porque aí não tem voz mesmo. Olha bem, isso não faz parte do meu perfil, né? Ficar calado, desistir, entendeu? Então a minha vida profissional também, o tempo inteiro eu testei, eu busquei, eu fiz pesquisas, eu fiz uma série de coisas. Que bom. Tá? Eu sou formado em física, sou formado em engenharia mecânica e trabalhei em muitas multinacionais na área exatamente de manutenção. Então eu tinha um laboratório mesmo. Mas aí a diferença da área tecnológica para a nossa é que o senhor tem resposta, a gente não tem. Na área de biológica, a gente não tem a resposta. A resposta de quem? Gente, desculpa cortar vocês, eu peço 1000 perdões, mas é porque senão... Não, depois o pessoal vai querer me bater, porque eu vou ter que botar a plaquinha aqui em cima da mesa. 1000 desculpas, mas a gente vai conversar com o senhor, tá? A gente pode abrir para mais uma perguntinha. Tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta? Não? Depois de eu falar isso, né? Ninguém quer perguntar.